58 eu era ainda criança, né? E eu morei nas Lavras, lá no Parque das Lavras, naquela casa, né? E daí eu tinha mudado em fevereiro para a cidade, porque a usina parou, meu pai era funcionário da Light, e, nós viemos para a cidade, ali na Joaquim Nabuco, onde tem aquele frangão lá, e eu lembro até o número, é 229 da Joaquim Nabuco. Então, mas eu tinha 12 anos e não tinha televisão, né? E também não transmitia, mesmo em São Paulo, não transmitia a Copa. Então era tudo no rádio, né? Era aqueles radião Philips, né? E ondas curtas, e aquilo, a onda ia e voltava, então era muito difícil. E como criança a gente não estava muito ligado, né, em ouvir aquilo lá. E eu me lembro que o final, Brasil e Suécia, na frente morava o senhor Antônio Sibinelli, e ele tinha um radião lá, agora me esqueço a marca, mas tem até hoje as pessoas que têm coleção, né? E, inclusive, as estações de rádio, eles usam aquilo lá como retorno, né? E, então, ele punha ali no degrau da casa e a molecada sentava tudo em volta para ouvir, que era o melhor rádio, né? E nós ouvimos lá o final, e Brasil e Suécia, né? E foi um negócio, a molecada, né? Então, mas a gente pensava mais em jogar futebol. E do lado da casa tinha um terreno lá, tinha um gramado, e a gente ia lá brincar com bola, né? Mas os outros jogos, assim, era muito difícil você pegar, né? E centralizar a estação, né? Embora na casa lá a gente pôs uma extensão da antena, né? Com um fio de cobre, meu pai era eletricista, né? Estendia aquilo lá, mas ele melhorava um pouco, né? Na altura do volume, mas você não conseguia ficar ali prestando atenção naquilo lá, né? Então, a Copa de 58, para nós, foi muito difícil, assim, né? A única vibração mesmo foi o final, né? E campeão, 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 né? Aquela gritaria, mas ela foi depois mais uma festividade em São Paulo, né? Com o retorno dos jogadores, né? E até uma revelação que foi de 50, foi a entrada do Djalma Santos, né? E então isso aí ajudou muito o Brasil. Olha, como a gente não tinha televisão ainda, né? E não tinha informação, o rádio, né, era muito pouco, né? E as estações normais então era uma divulgação assim mais fria, né? Porque desde então, né, não tinha uma esperança assim, sabe? Embora eu me lembro que na época o técnico lá, né? Não é Zeola, né? É Zeola, né? Feola. Feola. E era um cara famoso. Então, mas não tinha uma esperança, assim, uma divulgação, né? Uma esperança que o Brasil chegasse lá, né? Então,
era o retrospecto das Copas anteriores, né? E havia, na época a gente lembrava que tudo falava, né, da Copa de 50 que o Brasil perdeu. Então, a gente não tinha qualquer embalo, né, para o jogo, né? Eu achei o técnico inteligente, tá? Ele fez uma mescla de pessoas, né, de jogadores com mais idade e menos idade, né? Então, ele quis aumentar a velocidade, e isso aí é primordial, né? Então, eu não, pela idade, assim, a gente não se ilude, né? Porque a imprensa, principalmente a televisada, né? Ela agita muito, né? Começa a endeusar jogadores, né? Então, eu sou mais paciencioso, assim, né? Mas eu estou achando que vai ter bons resultados, né? E vamos ver o que acontece, né? É uma esperança que se chegue à final, né?